Irmãos, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um culto de adoração ao nosso Deus. Vamos nos preparar ouvindo as palavras do Salmo 124. A palavra do Senhor diz: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Vamos nos colocar de pé e, conforme o Salmo 124, versículo 8 que acabamos de ler, fazer o nosso voto. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos cantar o Salmo 121A, eleva aos montes o meu olhar. Página 42, Salmo 121A. Elevo aos montes meu olhar, donde o socorro vem daquele que criou os céus, a terra, o mar, tudo o que foi feito a ele está sujeito. Teu Deus jamais permitirá tua vacilação, teus pés seguros são. Teu guarda não dormitará, sempre serás cuidado, tu andas vigiado. Israel, teu Deus te guardará, sempre ao teu lado está, nunca te deixará. Pois mal o sol não te fará, nem temerás a lua, com Deus a destra tua. Deus o Senhor assombra a ti, sua divina mão garante proteção. De todo mal Deus guarda a ti e toda a tua vida por Deus é protegida. Os irmãos podem sentar. Vamos abrir a palavra do Senhor em Deuteronômio, onde o Senhor deu pela segunda vez a sua lei. Capítulo 5 de Deuteronômio, do versículo 6 ao versículo 21.
Deuteronômio, capítulo 5, do versículo 6 ao 21, assim diz a palavra do Senhor. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor, teu Deus, te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardasse o dia de sábado. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, e nem coisa alguma do teu próximo. Vamos responder ao nosso Deus com o Salmo 19a. Salmo 19a. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. São mais desejáveis do que ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros
e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus e Pai amado, nós te damos graça, Pai, porque chegamos a esse dia maravilhoso, dia da Santa Convocação, o último domingo do ano de 2020. Como tua palavra nos diz, até aqui nos ajudou o Senhor. Em um ano bem diferente, bem difícil, o Senhor guardou a tua igreja, preservou o teu povo aqui na terra. E nós somos gratos a ti por tudo. Queremos nessa manhã rogar a tua bênção sobre o culto, que o Senhor possa capacitar o nosso irmão que irá dirigir o culto, que ele suma Cristo crucificado seja o centro da nossa pregação. Abençoa, Senhor, as nossas congregações, as congregações missionárias de Fortaleza, de Caruaru, de Alberto Maia. Abençoa, Senhor, a nossa confederação, cada igreja, cada congregação. Tem misericórdia daqueles que estão passando por dificuldades e estão doentes. Abençoa a tua igreja, não só no Brasil, mas mundo afora. Igreja que está sendo perseguida, Senhor, por causa do teu nome. Que eles reconheçam a tua graça e o teu poderio e o teu senhorio em suas vidas. Nos dá, Senhor, a leitura e a pregação da palavra fiel, para que a tua igreja seja impactada e assim seja transformada por meio do teu Espírito Santo. Essa é a nossa humilde oração. Te agradecemos por Cristo, nosso Salvador, e pedimos o perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos, nós teremos agora pela manhã um sermão no Catecismo de Heidelberg, doutrina bíblica exposta por meio do Catecismo de Heidelberg, Dia do Senhor 51. Vamos fazer a leitura, a primeira leitura em Marcos, no capítulo 18, aliás, em Lucas, no capítulo 18, perdão, do versículo 9 ao 14. Lucas 18, do versículo 9 ao versículo 14. Tem por epígrafe a parábola do fariseu e o publicano. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18, do versículo 9 ao versículo 14. Assim diz a palavra do Senhor. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus,
ser propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Agora vamos para a segunda leitura, 1 João, capítulo 4, do versículo 7 ao 21. Primeira João, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 21. Assim diz a palavra do Senhor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Agora vamos para o catecismo. Dia do Senhor 51. Pergunta e resposta 126. Dia do Senhor 51. Pergunta 126. Qual é a quinta petição? Resposta: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Isto é, que por causa do sangue de Cristo, não impute a nós, pecadores miseráveis, nenhuma das nossas transgressões, nem o mal que ainda persiste em nós, e que também encontremos em nós esta evidência da tua graça, que estamos plenamente determinados de todo o coração
a perdoar o nosso próximo. Amados irmãos do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Mestre nos ensinou que devemos pedir o pão de cada dia em nossas vidas. E nós sabemos que esse pão vem das mãos paternais do nosso bondoso Deus. Agora, Ele nos ensina a pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Nós sabemos que, por natureza, todos os homens são pecadores orgulhosos. Não querem depender de ninguém. E nós sempre queremos receber um pedido de desculpa das pessoas quando elas erram conosco. Mas nunca queremos pedir desculpas quando erramos. Porque nós sempre somos o certo da história. Nosso orgulho é muito grande. Nós só enxergamos o pecado dos outros e nunca enxergamos o nosso pecado. Por isso, o Senhor Jesus está nos ensinando como um verdadeiro crente deve agir. Ele não pode ser orgulhoso, pois ele abomina o orgulhoso, mas dá graça aos humildes. Nessa manhã quero pregar sobre a quinta petição que diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, no seguinte tema: despojando o seu orgulho, o cristão pede perdão a Deus dos seus pecados. E nós veremos 3 pontos. O primeiro, a razão para não se orgulhar. O segundo é o pedido de perdão. E o terceiro, as provas do perdão de Deus. Vou repetir o tema. Despojando o seu orgulho, o cristão pede perdão a Deus dos seus pecados, a razão para não se orgulhar. Irmãos, a quinta petição diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Porque o Senhor ensinou aos seus discípulos e nos ensina também a orarmos dessa maneira. A Bíblia fala muito sobre o pecado do homem, como ele é grande, como ele é tenebroso. E por causa disso, Jesus nos ensina a confessarmos o nosso pecado na presença de Deus, porque nós temos uma dívida imensa para com Deus. A quinta petição fala que nós temos uma dívida com Deus, e essa dívida é o nosso pecado. O pecado não é apenas um erro ou uma falha. Todo pecado é uma dívida no sentido que nenhum de nós consegue fazer aquilo que deveria fazer. E nós somos devedores porque Deus não recebe o que deveria receber de cada um de nós. Todos nós sabemos o que é uma dívida, e talvez cada um de nós um dia já ficou devendo no comércio por causa de uma compra que fez. E cada um de nós sabe muito bem que deve pagar até o último centavo para que a nossa dívida seja liquidada. Se não fazemos isso, a nossa dívida somente aumentará dia após dia. E nós temos uma dívida com Deus e precisamos quitar essa dívida. Porém, aumentamos a cada dia a nossa dívida com Deus. A cada dia a nossa situação, que já é precária, se torna ainda pior. Nós somos como aquele homem da parábola de Mateus 18. Aquele homem, ele devia uma fortuna ao rei. E um dia o rei chama-o para que ele quitasse a sua dívida. E ele, não tendo com o que pagar, foi ordenado pelo rei que ele fosse vendido, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Mateus 18, versículo 25. Nós somos como aquele homem. Nós não temos condições de pagar
a nossa dívida para com Deus. Nós não temos a mínima condição de pagar. A única coisa que fazemos é aumentar a nossa dívida com Deus sem termos condições de pagar. Nós sempre pedimos a Deus, todos os dias nós pedimos a Deus o pão diário. Nós sempre estamos pedindo a Deus, mas nunca nós pagamos. É como ir ao supermercado, colocamos as coisas no carrinho, até encher o carrinho, e quando chegamos ao caixa não temos condições de pagar. Assim acontece conosco. Não temos condições de chegarmos perante Deus e pagar a nossa dívida. E também não podemos exigir que Deus pague por nós a nossa dívida. Não devemos pedir o perdão. Não devemos pedir o perdão dos nossos pecados somente porque nós somos orgulhosos e queremos mandar em Deus. Por natureza, nós queremos que tudo seja feito conforme o nosso querer. Pois quando nós chegamos perante Deus em oração, não sejamos orgulhosos, pois não temos nada em nossas mãos para pagar as nossas dívidas para com Deus. O Catecismo diz que somos miseráveis pecadores. E miseráveis pecadores significa que somos pobres pecadores e não temos como pagar a nossa dívida a Deus. Não devemos ser presunçosos, não devemos ser como o fariseu da parábola de Lucas 18. Ele era orgulhoso, ele pensava em si próprio. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma: ó Deus, graça te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Lucas 18, do versículo 11 e 12. Esse é o perfil de quem não tem humildade, mas orgulho. De quem só pensa em si mesmo. Ele parece um crente, mas ele não passa de um hipócrita. Ele não passa de um fingido no meio do povo de Deus, pois ele não confia no perdão dos pecados pela graça. Ele acha que já fez demais para Deus e por isso é Deus quem tem a obrigação de perdoar os seus pecados, porque Deus já se tornou um devedor a ele. Mas o que podemos dizer desse tipo de pessoa é que ele não passa de um coitado, um miserável, um pecador miserável, que se não confiar totalmente no sangue de Cristo para a remissão dos pecados, ele morrerá eternamente. Mas devemos chegar diante de Deus com humildade em oração. Em Lucas, no capítulo 18, versículo 13, diz: o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Veja que crente piedoso, veja que crente humilde. Ele nem se atreve em levantar o rosto em direção ao céu. Por quê? Porque ele sabe, irmãos, que ele é um pecador, um miserável pecador. E é por isso que ele é humilde na sua oração. Ele pede perdão dos seus pecados a Deus, mas ele chega perante Deus em oração com humildade. Irmãos, nós não temos como pagar aquilo que nós devemos a Deus. E por isso devemos chegar com humildade perante Deus,
quando pedimos perdão dos nossos pecados. Nós somos pobres pecadores, miseráveis pecadores, com uma dívida imensa, que não conseguimos quitar a nossa dívida para com Deus. E por isso que com humildade E por isso pedimos com humildade, porque nós temos a consciência que somos miseráveis pecadores. E essa é a instrução do dia do Senhor 51, sobre a maneira de orarmos. Esta é a razão para a nossa humildade diante de Deus. Chegamos ao segundo ponto, o pedido de perdão. Irmãos, Jesus Cristo nos ensinou a pedir perdão dos nossos pecados. Ele nos ensina a orar dessa maneira para nos fazer lembrar que nós temos uma dívida com Deus. E por isso ele nos ensina a pedir a Deus que nos perdoe. E a petição diz: e perdoa-nos as nossas dívidas. A palavra perdoar era antigamente usada para descrever um navio de carga, onde o navio saía com a sua carga do porto e ele sumia com essa carga na imensidão do mar, e ninguém mais via o navio e principalmente a carga. E a mesma coisa Jesus nos ensina aqui, que nós devemos pedir que Deus nos perdoe e lance o nosso pecado para bem distante da sua vista. É como lançar um objeto nas profundezas do mar e desaparecer. E é isso que Deus faz com os nossos pecados. Ele perdoa de tal maneira esse pecado que é lançado para bem longe da sua vista, como nos diz o Salmo 103, do versículo 8 ao 13. A palavra do Senhor diz: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente e nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui consoante a nossa iniquidade. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim é grande quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece de quem o teme. É assim que o Senhor faz com os nossos pecados. Ele lança os nossos pecados para bem longe dele. Ele não se lembra mais dos nossos pecados a fim de nos condenar por causa dele. E como nos diz o profeta Miqueias no capítulo 7, no versículo 19, tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. E como podemos sendo tão pecadores, ousarmos pedir perdão dos nossos pecados a Deus? Essa maneira de pedir é como uma fé viva nas promessas de Deus. Nós não pedimos porque nós merecemos, mas por causa do mérito de Jesus Cristo. Nós não fizemos nada para conseguirmos o perdão dos pecados. Isso foi uma iniciativa de Deus em querer nos perdoar. E por isso o apóstolo João diz na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 9: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Foi Deus quem enviou o seu Filho, seu único Filho, para vivermos através dele. E por isso o apóstolo João diz ainda no versículo 10: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Jesus Cristo é o pagamento pelas nossas dívidas.
Ele se ofereceu por nós na cruz. A pena que deveríamos sofrer na cruz, Ele sofreu por nós. E é por causa dessa certeza que eu posso chegar perante Deus e pedir o perdão dos meus pecados. Porque eu confio que Cristo morreu para pagar a minha dívida. Por causa dele eu posso chegar perante Deus e pedir perdão. E é isso que nos causa confiança, irmãos, em Jesus Cristo ter morrido por nós para perdoar as nossas dívidas com Deus. E por causa dessa obra de Cristo, você pode pedir perdão dos seus pecados. E nós teremos as provas do perdão de Deus, nosso último ponto. Meus irmãos, como eu posso ver que Deus perdoou o meu pecado? Deus me deu alguma prova da minha oração pedindo perdão? E eu quero dizer que sim. Deus me dá prova de que Ele me perdoou. E devemos saber que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas o homem caiu em pecado. E o homem se tornou parecido com Satanás. O homem, após a queda, só consegue praticar o mal. E Deus, em sua graça, mudou isso em minha vida. Como Ele fez? Quando Ele me regenerou no sangue de Jesus Cristo. Cristo me renovou com o seu Espírito. E eu posso perceber isto em minha vida. Cada vez que eu me esforço para fazer a vontade de Deus, para lutar contra o pecado e contra o diabo, Deus, Ele está confirmando que sim, me perdoou. E a cada dia eu me pareço ainda mais com meu Pai Celeste. A cada dia eu busco a santificação em minha vida. E esta é a prova que Deus me concede de que realmente Ele perdoou os meus pecados. E essa prova todos os cristãos veem em sua vida. E Paulo diz em Gálatas no capítulo 5 que um dom do fruto do Espírito na vida do cristão é, em primeiro lugar, o amor. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufama, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, do versículo 4 ao 7. Esse amor, ele deve se expressar em nossas vidas diárias. Mas como? Como 1 João, capítulo 4, versículo 11 diz: Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E como foi que Deus nos amou? Nos dando o seu único filho para morrer em nosso lugar. Ele nos concedeu vida e vida em abundância. E por isso, você que é cristão, você sim deve amar. Porque você foi renovado pelo Espírito Santo. Não há desculpa para você não amar. Como você sabe que está limpo no sangue de Cristo? Pelo Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo muda a sua vida dia após dia. O amor deve estar presente na vida cristã. E por isso a nossa vida deve ser semelhante à do nosso Pai Celeste. E de que maneira semelhante a nosso Pai Celeste? A petição diz: e perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Nós pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados e Deus responde mudando as nossas vidas, nos dando um coração de amor, nos dando um coração disposto a amar. E assim como Deus perdoou os nossos pecados, nós devemos perdoar-nos uns aos outros. Devemos perdoar o nosso irmão quando ele vem pedir perdão pelos seus erros. Quando nós perdoamos, é uma prova do amor de Deus em nossas vidas. Significa que nós recebemos o perdão pelos nossos pecados, pois Jesus Cristo nos transformou em novas criaturas. E como diz o versículo 12 de 1 João 4, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nós somos aperfeiçoados no amor de Deus, aperfeiçoados a perdoar o nosso irmão como Deus tem perdoado as nossas dívidas. É essa mudança de vida que mostra quem Deus é em nossas vidas, irmão. Amém. Vamos cantar. Deixa eu só pegar aqui que desmarcou. O hino 81. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou. Página 78, hino 81. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, e para si meu Salvador minha alma resgatou. Mas eu sei quem tenho crido, e sei também que Ele é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei como é que enfim eu sou liberto aqui do mal, e como Cristo me aceitou por graça divina. Mas eu sei quem tenho crido, e sei também que Ele é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei quem tenho crido, e sei também que Ele é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, não sei ao
certo quando irei ao lar celeste além. Mas eu sei que tenho crido e sei também que Ele é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Oremos, irmãos. Nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, pela leitura, pela pregação que acabamos de ouvir. E mais uma vez sermos lembrados da maravilhosa obra que teu Filho amado fez por nós. E Ele não só fez, mas como está à tua destra hoje, clamando por nós, até a sua vinda. E nós, como igreja peregrina aqui na terra, clamamos a Ti, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor provou do seu amor a nós, perdoando os nossos pecados. E nos ajuda, Pai, a perdoar aos nossos irmãos, a perdoarmos uns aos outros pelos nossos pecados. Não somos melhores do que ninguém, mas temos o perdão porque o Teu Espírito Santo trabalha a Tua palavra em nossos corações. E nós perdoamos, sim, de coração, a quem nos tem dívida, Senhor, para conosco. E humildemente rogamos o perdão dos nossos pecados por meio do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Irmão, chegou o momento de demonstrarmos a nossa gratidão também por meio das nossas ofertas. Enquanto o nosso irmão Marcílio recolhe as ofertas, vamos cantar o Salmo 115, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória. Página 40, Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade, porque perguntam as nações, onde está nosso Deus? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade, porque confiam as nações em ouro, prata e riquezas, e se afastam do Senhor, que é fonte de todas as bênçãos. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da
a tua fidelidade. Os irmãos podem se colocar de pé. Vamos fazer a última oração e em seguida receberemos a bênção do Senhor. Oremos. Nosso Deus e Pai amado, obrigado, Senhor, porque nos desse a oportunidade de mais uma vez termos um culto ordeiro, que nada externo ou interno atrapalhou a boa ordem do teu culto. E podemos, Senhor, ainda de portas abertas, glorificar o teu santo nome. Obrigado pelo ano de 2020 que o Senhor nos deu. Hoje é o último domingo do ano. E nós, assim como no primeiro domingo do ano, começamos a nossa semana na tua presença. E assim, conforme a tua boa vontade, encerraremos diante de ti, louvando e glorificando o teu santo nome. Abençoa cada irmão, Senhor, aqueles que estão doentes, que estão passando por dificuldades, aqueles que estão desempregados. Fortalece, Senhor. Abra as portas para que eles possam também se alegrar em ajudar a tua obra, em dar com liberalidade. Te agradecemos pelas ofertas aqui recolhidas. Que o Senhor possa nos ajudar a sustentar o ministério da palavra, mas também o ministério do socorro, ajudando as viúvas, os órfãos, os necessitados. Nos fortalece, Senhor. Que em 2021 possamos ser uma igreja grande, no sentido de que cada vez mais nós estaremos perto de Ti e se aproximando à vinda do nosso Salvador. E é em nome dele que nós te agradecemos. Amém. Recebam a bênção do Senhor e partam em paz para os vossos lares. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. 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 Os irmãos podem sentar. O sermão foi do pastor Alexandrino Moura. Hoje nós teremos o culto à noite às 18 horas e aguardamos por vocês. Deus vos abençoe e tenha um bom dia do Senhor.